Boa noite a todos vocês, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje nós vamos estudar mais um tema, que é um tema bastante relevante da palavra de Deus sobre a origem do mal, assim como havia prometido a vocês. Este é o canal Assim Diz o Senhor e não o teólogo doutor. Deixe o seu like, compartilhe esse assunto com mais pessoas que você pudesse, se inscreva no canal para que a gente possa aí estar crescendo dentro do YouTube. Para começar, eu quero dizer para vocês o seguinte, ó. É difícil hoje você ligar a televisão ou até mesmo o seu celular em notícias e não ver algo de ruim acontecendo no mundo, né? E a pergunta é: como é que surgiu todo esse mal que está acontecendo? Aonde surgiu? Como surgiu esse mal? Quando você assiste um filme de guerra, logo você percebe, pelo andamento do filme, o lado bom e o lado ruim, quem é o mal e quem é o ruim. Mas dentro da história do mal em si, não se dá para perceber da maneira como você assiste um filme. Você precisa saber de algo, quem é o originador deste mal, quem é que fez com que esse mal viesse a existir. A gente sabe que ele tem um pai, e a Bíblia é que nos ensina a respeito de quem é o pai do mal. Mas a Bíblia também é bastante interessante, que ela ensina como você também ter uma vitória em cima do mal. Então é para isso que serve todas aqui o contexto bíblico sobre o assunto do mal. E é isso que nós vamos aprender. Lembre que eu estou com a versão revista atualizada, João Ferreira de Almeida. E eu quero começar o assunto de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Aonde é que surgiu o mal? Qual é a resposta da Bíblia para essa pergunta, né? Vamos saber onde é que surgiu o mal? Abre sua Bíblia aí no livro do Apocalipse, no capítulo 12, do verso 7 até o verso 9. Você vai ficar surpreso com a resposta que a Bíblia dá a respeito do assunto, tá bom? Aonde surgiu o mal? Olha o que a Bíblia diz, ó, Apocalipse, capítulo 12, do 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, e nem mais se achou no céu o lugar dele. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Olha que interessante, meus queridos. Então o mal começou onde? Que origem do mal? Começou no coração de um anjo lá no céu. Não é impressionante isso? O céu é um lugar perfeito, um lugar de harmonia, um lugar santo, mas foi lá que Satanás criou o mal dentro do seu coração. Mas por que acontece isso? Pelo livre-arbítrio que Deus deu. Então a gente sabe que ninguém foi feito robotizado, né, por Deus. Foi feito um ser com livre-arbítrio, inclusive os anjos, né? E Satanás escolheu o mal para si próprio, né? Você quer ver a descrição interessante que a Bíblia dá a respeito desse anjo, né? Vamos ver lá Ezequiel, capítulo 28, do 14 a 17, ó, Ezequiel, lá no Velho Testamento, né? Capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel é depois de Jeremias, Lamentações, aí vem Ezequiel. Capítulo 28. Olha que interessante, ó, a partir do verso 14. Eu acredito que vocês estão acompanhando aí na palavra de Deus, né? Na Bíblia de vocês. Porque vocês não devem estar acreditando muito no que eu estou falando, não. Vocês devem confirmar se realmente é isso que a Bíblia diz, tá bom? Essa é a minha proposta. A gente está fazendo um curso básico, simples, para que você tenha o primeiro contato aí com a palavra de Deus, né? Então confira os textos que a gente vamos ler. Ó,
está em Ezequiel, no capítulo 28, a partir do verso 14. Veja a descrição que Deus dá a respeito desse anjo, né? Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Olha, era um anjo assistente de Deus que estava sempre ao lado do trono de Deus ali, ó. E veja o verso 15, ó. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então ele foi criado um anjo perfeito, né? Um anjo sem coisas ruins nenhuma, mas um dia se achou a iniquidade no coração desse anjo. Iniquidade, você sabe que é pecado, né? Ó, o verso 16, ó. E na multiplicação do teu comércio, e se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio aos brilhos da pedra. Quando o texto diz aqui, ó, na multiplicação do teu comércio, é aquela questão de troca, de vender e pegar e receber, né? É isso mesmo que o texto está dizendo aí. Satanás, ele vendeu uma ideia, né, de que Deus não era tão bom assim, de que Deus não era tão justo assim, né? E aí, meus queridos, a terça parte de anjos acabaram concordando e comprando essa proposta de Satanás, né? Ó, o verso 17, ó. E elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, e por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis, e te pus para que te contemple. E pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra aos olhos de todos os que o contemplam, né? Então veja, ele se elevou o coração dele, né? O que ele colocou no coração dele, né? Ele queria ser semelhante a Deus, ele queria estar acima de Deus, ele não aceitava ser governado por Deus, né? Isso a gente vê muito na vida prática aí. Muitas pessoas às vezes não estão submisso a alguma autoridade. Ele quer ser autoridade e às vezes ele não é a vez dele, né? Às vezes não é para isso que ele foi chamado, né? Mas ele se quer se opor acima da autoridade. E Satanás, que é Lúcifer, esse anjo, né, ele queria se pôr acima de Deus. E Lúcifer, como você já sabe, né, significa anjo de luz. Ele era um ser inteligente, um dos anjos mais perfeitos do céu, né, é um dos mais sábios, e ele era um assistente de Deus ali ao lado do trono de Deus, né? Ele tinha uma posição bem elevada no céu, né? Então, veja, meus queridos, essa mesma proposta aí que ele teve, né? Que ele fez lá no céu para os anjos a respeito do caráter de Deus, questionando o caráter de Deus, ele então, após ser expulso do céu, né, ele veio para a terra, e é interessante que ele veio e vender essa mesma teoria, essa mesma proposta que ele tinha no céu, ele passou a vender aqui na terra. Ó, veja que interessante, ó, Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, do verso 15 ao 17. Olha que interessante, ó. Gênesis capítulo 2, do 15 ao 17, né? Diz assim, ó. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore dos jardins comerás livremente,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a gente vê aqui que Deus ele colocou uma ordem ali no jardim do Éden para os nossos primeiros pais, Adão e Eva, né? Já tinha ali um preceito de Deus, já tinha ali uma ordem de Deus, já tinha ali um mandamento de Deus, tinha ali uma lei de Deus, né? Dizendo para que eles pudessem aproveitar do jardim em tudo, menos da árvore que estava no centro do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Agora, olha que interessante aqui, ó. No verso 4 aqui, ó. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha a proposta que ele está fazendo aqui, ó. É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes, vos abrirão os olhos e sereis conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradáveis aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha que interessante, tá vendo? Então, o que aconteceu? Ele fez a mesma proposta, falando que não, que eles não morreriam se ele comesse da árvore da vida, mas que ele teria o entendimento aberto e seria semelhante como Deus. É o que ele queria lá no céu, ser semelhante como Deus. Então a mesma proposta ele trouxe para a terra e estava comercializando essa proposta para Adão e Eva, né? Mas aí sempre me pergunta, mas o que é pecado? O que significa pecado? E o que a Bíblia responde como pecado? Vamos ver? Primeira carta de João, capítulo 3, verso 4. Ó. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 4. Vamos ver? Lá no fim da Bíblia, perto do Apocalipse. Ó. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 4. Ó. O que diz aqui? Ó? Olha que interessante é o que a Bíblia está dizendo aqui, né? Vamos ver? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Olha, o pecado é transgressão da lei. De que lei? A lei de Deus. E foi justamente isso que Adão e Eva cometeu lá no jardim do Éden, né? Quebrando o preceito, quebrando a lei de Deus, quebrando a ordem de Deus. Então, sabe para você, pecado é quando você transgride os mandamentos de Deus, tá bom? Agora ainda no verso 8, olha que interessante, ó. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo, né? Então é interessante aqui, né? Quem pratica o pecado se torna o quê? Filho do diabo, porque o diabo ele vive pecando desde o princípio, né? É o que o texto está dizendo para nós, né? Então, todo aquele que quebra a lei de Deus, né? Que quebra os mandamentos de Deus, né? Ele faz isso dirigido por um ser que é o próprio Lúcifer, né? Mas veja aqui mais que interessante aqui, ó. Romanos capítulo 6, verso 23. Vamos lá ver. Vamos ver. Romanos 6, 23. Livro de Romanos. O que Paulo diz lá? Romanos 6, 23. Olha aqui. Ó. Veja que interessante é isso aqui que a Bíblia coloca aqui para nós, né? Então veja, ó. Porque o salário do pecado, ó, Romanos 6, 23, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, né? Então veja bem, ó, o salário do pecado, o que é? O que você recebe? Salário é aquilo que você recebe, né? O que você recebe em troca do pecado? A morte, né? Então, veja bem,
se o salário do pecado é a morte, por Satanás, que é o pai de todo mal, e que é o pai do pecado, né? E que por ele fez com que Adão e Eva, nossos pais, transgredissem a lei de Deus, né? Mas também Jesus Cristo, ó que interessante, ó. Mas também Deus deu a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você quer ser vitorioso sobre o mal, você tem que aceitar quem? A Jesus, né? Então são dois exércitos lutando, né? O exército de Deus e o exército de Satanás, né? Vamos nos engajar no exército de Deus e com certeza seremos vitoriosos aqui. Essa é a proposta que a Bíblia está nos colocando aqui, ó. E aí ele ainda diz assim, ó, veja que interessante, ó. Mateus capítulo 19, verso 16, ó, vamos ver? Mateus 19, verso 16. Vamos lá? Mateus 19. Aqui, ó, Mateus 19, verso 16. Vamos ler o verso 16 e o verso 17, o verso 18, o verso 19, né? Olha que interessante, ó. O que que diz aqui, ó? Diz assim, ó. Deixa eu pegar aqui para a gente poder tá lendo aqui, né? Mateus capítulo 19, verso 16, verso 17, diz assim, ó. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna, né? Para alcançar a vitória sobre o mal, podemos dizer assim, né? Olha a resposta de Jesus, ó. Jesus respondeu-lhe, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, ó, se queres, porém, entrar na vida, guarda o quê? Os mandamentos de Deus. E ele lhe perguntou quais? E respondeu Jesus, ó, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Se você honra a teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus está fazendo de uma maneira resumidamente aqui, Jesus está dizendo que para se manter vitorioso deve-se guardar o quê? Os mandamentos de Deus. E aonde é que está essa proposta aqui? Essa proposta está lá em Êxodo capítulo 20, que é os dez mandamentos. Então, a lei de Deus, meus irmãos, olha que coisa interessante, não é uma lei para nos reprimir, não é uma lei para assim, nos cercar, nos fechar, não. A lei de Deus é uma lei de liberdade. Por quê? Porque se você guardar a lei de Deus, você está livre de todo mal. Você está salvo de todo mal, porque você está fazendo a vontade de Deus e não a vontade do inimigo. Como muitos aí até creem que a lei ela é pesada, que a lei a gente não consegue, porque Jesus está dizendo que a gente consegue, né? Guarda lá, Jesus está dizendo guarda. De que forma? Por mim mesmo? Não, pelo Espírito Santo de Deus agindo dentro de nós. Por nós mesmos não faremos nada, né? A nossa tendência é uma tendência má, né? Mas se nós colocarmos nas mãos de Deus, se colocarmos nos deixarmos ser guiados pelo poder do Espírito Santo, nós praticamos aquilo que é bom, né? Porque nós estamos mais revestidos do Espírito de Deus do que do espírito maligno de Satanás. E assim nós se livra do mal, né? Então veja, toda a origem do mal, meus irmãos, ela está porque o ser humano quebra a lei de Deus. Porque o ser humano, ele não pratica aquilo que Deus pede. A partir do momento que você pratica, né, a lei de Deus, você está juntamente do lado bom. Você está aí no exército, engajado no exército de Deus, no exército que pratica as coisas boas, né? Então nós temos uma direção. A direção é Deus, né? Já pensou se o mundo todo guardasse a lei de Deus, meus queridos? Tenho certeza que esse mundo seria um paraíso, né?
Mas por muitos renegarem a lei de Deus e por muitos, né, não darem ouvido à palavra de Deus, então o mundo está nessa situação. Quem não é usado por Deus é usado pelo diabo. Não existe aí um meio termo, né? Ou você está do lado de Deus ou você está do lado do inimigo. Não tem como ficar em cima do muro, né? Então, que você tome essa decisão de estar ao lado de Deus, de ser aí guiado pelo próprio Deus, né? Essa referência que nós acabamos de ler, né? Ela se refere, então, conforme eu disse lá, sobre os dez mandamentos, né? Ela se refere lá sobre os 10 mandamentos. E é nele que a gente consegue então ser vitorioso guardando a palavra de Deus. Ó, vamos abrir lá em Êxodo capítulo 20, olha que interessante, ó. Êxodo capítulo 20, só para a gente ter uma ideia, ó. Êxodo capítulo 20. Veja que coisa interessante aqui, ó. Se você começar a ler Êxodo 20 a partir do verso 1, olha que interessante, ó. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então é Deus aqui fazendo uma proposta, fazendo um pronunciamento para o povo, né? E é interessante que Deus não deu a sua lei lá no Egito para o povo. Deus tirou eles, libertou eles, e num contexto de liberdade, Deus então agora começa a pronunciar os seus mandamentos, as suas leis, né? Por que Deus não deu lá no Egito? Porque no Egito se adorava Faraó, e Faraó ali é símbolo do diabo, é símbolo do mundo, né? Então, Deus é coerente, Deus o livra primeiro, né? Deus o salva primeiro e depois Deus dá as suas regras, né? Você não pega uma pessoa aí que está no mundo e já dá a lei de Deus para ela, já dá as regras de Deus para ela, não. Primeiro Cristo salva. Primeiro você mostra Jesus para ela. Ela aceitando Jesus, ela vai aprender como é andar do lado de Jesus. Isso é uma coerência, né, da palavra de Deus. E o próprio Deus usou dessa coerência. Primeiro ele tirou o povo, libertou o povo, e nesse contexto agora de liberdade é que Deus dá as suas regras, né? Você vê que Deus é um Deus assim bem coerente, é um Deus bem assim perfeito nos seus ensinamentos, né? Agora veja que coisa interessante, meus queridos, ó. Vamos ver lá em Tiago, capítulo 4, verso 7, ó. Tiago 4, verso 7. Vamos ver? Tiago 4, verso 7. Livro de Tiago, capítulo 4, verso 7. Tiago é lá pro fim da Bíblia, perto de Hebreus, né? Perto de Pedro, capítulo 4, verso 7. Olha aqui que Paulo diz para Tiago aqui, ó. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo, ele o quê? Fugirá de vós. É isso que tem que fazer, meus queridos, é sujeitar a Deus, né? Quando você se sujeita a Deus, você alimenta mais a sua parte espiritual. Quando você aceita o diabo, você alimenta a sua parte carnal, né? Então a nossa parte espiritual tem que estar bastante alimentada. De que forma? Obedecendo a palavra de Deus, obedecendo os preceitos de Deus, né? Resiste ele, né? E ele então fugirá de vós. Esse é o segredo para a vitória sobre o mal, né? O seu mundo vai de mal a pior, você não precisa estar junto com o mundo indo de mal a pior. Você pode fazer uma diferença, você pode ser diferente, né? Como? Praticando a palavra de Deus. Mas ainda dentro desse contexto, vamos ver Romanos capítulo 6, verso 12, ó. Romanos 6, vamos lá, verso 12, ó. Romanos 6, verso 12. O que diz lá? Olha que interessante, ó. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, né? Então você não pode
deixar que as suas paixões, né, que o mundo reine dentro de você, mas que Deus reine em você e que você se submeta à vontade de Deus, que você esteja no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque Deus sabe tudo aquilo que é bom para a nossa vida, né? E você ser dirigido por Deus, você nunca vai tomar atitudes erradas. Você vai tomar a atitude correta, porque você está sendo guiado, está sendo orientado pelo próprio Deus, né? Mas veja ainda, Romanos 8, verso 3. Olha que interessante, ó. Portanto, que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então o pecado já foi condenado por Deus, já foi vencido por Deus. Satanás, meus queridos, ele sabe que pouco tempo lhe resta, né? Ele é um ser vencido, um ser caído, né? Vitorioso é Deus, né? Então Deus já venceu ele na cruz do Calvário, né? Agora só falta vir um veredito final para ele, né? E se você se aprofundar dentro do assunto, você vai ver que Satanás vai ser lançado dentro do lago de fogo, né? Por ocasião da segunda volta de Jesus, né? Vai ser destruído ele, o mal, o pecado e todos os ímpios, né? Isso é um tema que a gente vai estudar lá mais na frente, né? Então, ele já é um ser condenado. Então, o que ele quer fazer? Ele quer agarinhar o quanto mais de pessoas que ele puder para arrastar junto com ele. É isso que ele quer. Ele não quer que as pessoas se salvem, ele quer que as pessoas se percam, né? Ele quer que o mal mesmo invada. E é por isso que estamos aí, ó, neste mundo tão pecaminoso, tão maldoso que é, né? Então é desta forma. Veja ainda, nesse mesmo capítulo de Romanos 8, agora no verso 37, olha que interessante, ó. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha, tá vendo? Então nós vencemos com a ajuda de quem? Com a ajuda de Jesus Cristo, né? Com a ajuda do nosso Deus, né? É Ele que nos dá força, é Ele que nos ilumine, que nos guarda, né? Que nos protege de todo o mal, né? Então é se submeter aí à vontade de Deus, né? E qual será o resultado final do pecado, né? Vamos ver qual será o resultado final do pecado? Ainda Romanos, capítulo 5 agora, verso 12, ó. Romanos 5, verso 12. Ó. Romanos 5, verso 12. Qual será o resultado final do pecado? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E logo muito mais agora sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Olha, então Jesus Cristo veio, né, justamente para que o homem não se tornasse aí pecador como foi Adão e Eva na questão da morte eterna, de perder a salvação. Porque se Jesus Cristo não tivesse morrido, o que caberia ao homem era ser fulminado por Deus mesmo, ia ser destruído toda a raça humana, né? Mas Jesus Cristo veio, morreu na cruz, né, pagando todos os nossos pecados e agora nós somos salvos. Isso é a graça de Deus, né? Ele nos dando a oportunidade de nos reconciliar novamente com Deus, né? Isso é a maravilha do evangelho, né? Uma pessoa ela é capaz de resolver sozinha o problema do pecado? Nós já vimos que não, né? Mas vamos confirmar isso. Jeremias capítulo 2, 22, ó. Jeremias 2, 22. Lá no Velho Testamento, depois de Isaías, Jeremias capítulo 2 e o verso é 22. Olha o que diz aqui, ó. Jeremias 2, 22. Ó. Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoe potassas, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. Então o homem nunca vai conseguir resolver o problema do pecado sozinho, né?
Aí ele usou até uma expressão, que você use cloro, que você use qualquer alvejante, qualquer detergente, qualquer sabão, qualquer potássio para se limpar as suas máculas, né? Não vai conseguir. O que vai te lavar e deixar perfeito é aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, é o sangue do Cordeiro, né? É o sangue de Cristo, né? Então o homem, ele totalmente é dependente de Cristo para se salvar, para se limpar dos seus pecados, né? Essa é a proposta de Deus, né? Agora, o que que Deus fez para nos salvar, né? Nós já sabemos lá em João 3,16, mas vamos ver, ó, João 3,16, que texto, esse texto diz que é o texto áureo da Bíblia, né? São João 3,16, né? E que ele devia ser emoldurados com molduras de ouro pela proposta que ele tem, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê, irmãos? A vida, a vida eterna. É isso que Deus está propondo para você. É assim que você vai vencer o mal. É assim que você vai vencer todas as coisas ruins que esse mundo está te propondo, né? Porque a proposta do mal é todo dia para a nossa vida, né? Nós devemos estar atento a isso e atento à palavra de Deus, né? É interessante aqui que tem uma pergunta, ó, como Jesus pagou a nossa dívida? Olha, como é que Jesus pagou a nossa dívida? Vamos ver? Será que foi barata a nossa dívida? Como foi que ele pagou? Pagou com dinheiro? O que que foi? Será que nós já temos um pouco de conhecimento disso, mas é interessante a gente conferir e ver o que que a Bíblia diz, ó. Isaías capítulo 53, ó. Isaías, capítulo 53. Isaías 53, do verso 3 até o verso 6. Do verso 3 até o verso 6, ó. Isaías 53, do 3 até o 6, ó. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Isso aqui Isaías fazendo uma profecia a respeito de Jesus. Isaías é o profeta messiânico da Bíblia. E o verso 4, ó, certamente ele tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós que eram reputados por aflitos e feridos de Deus e oprimidos. Mas ele foi transpassado. Como que ele pagou a dívida aqui, ó? Transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz hoje a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, meus irmãos. Olha o verso 6, ó. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então Jesus comprou essa briga, né? Jesus pagou e pagou com seu sangue, pagou com a morte na cruz. Isso não é relevante para você? Saber que alguém te resgatou, que alguém te reconciliou novamente com Deus? Que proposta interessante que Deus agora faz, né, para nós, né? Depois de morrer na cruz do Calvário, depois de padecer as nossas culpas, que era para mim e para você, né? Agora, qual é a parte humana, né? Qual é a parte humana na conquista da salvação? Então, Jesus fez a parte dele, né? E qual é a sua parte? O que que você deve fazer, né? Qual é a minha parte? Vamos lá voltar para Apocalipse, onde nós começamos. Apocalipse 22, verso 17, ó. Apocalipse 22, 17. Apocalipse 22, verso 17. Qual é a minha parte? Qual é a parte humana que nós devemos fazer? Ó? Apocalipse 22, 17. Diz assim, ó, olha que interessante. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, meu Senhor, a nossa parte é ir até Jesus, né? Que é a água da vida. Ele está nos chamando, né? Ao tempo todo ele está tocando no nosso coração. Entrega a sua vida
a Jesus, entregue a sua vida a Ele. Essa é a nossa parte, é ir a Deus, porque o resto já está tudo feito, o resto já está tudo preparado por Ele, né? A salvação, ela é de graça, meu. Nós só precisamos aceitar Jesus e receber essa salvação, né? Agora, que convite especial Deus está fazendo para mim e para você nesta noite? Olha, qual é o convite especial que Deus está fazendo para nós, né? Vamos ver? Mateus capítulo 11. Vamos lá? Mateus 11. Mateus 11. Olha que interessante esse texto. Mateus capítulo 11, o verso 28 a 30. 11 do 28 ao 30. Olha que diz aqui o texto, olha o convite especial que Jesus está fazendo, ó. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não estamos cansados desse mundo mal, das coisas ruins que temos visto todo dia, né? Se nós, seres humanos, já não estamos aguentando, imagine Deus, né? Então ele está fazendo um convite, ó, vem a mim, né? Ó, tomai, verso 29, ó, tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, ó, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que proposta de Jesus, né? Que interesse Jesus tem por mim e por você, né? Como Jesus está preocupado com a nossa vida, né? Então, portanto, devemos, né, atender aí o apelo de Deus, né? Nós devemos crer nele, nós devemos aceitar a Jesus como nosso Salvador, né? E nós devemos abrir a porta do nosso coração a Deus, né? É interessante que lá em Atos capítulo 12, ó, o último texto que nós vamos ler, ó, Atos capítulo 12, veja que interessante, ó, é o último texto que nós vamos ler aqui nesse estudo, o livro de Atos, que é depois do livro de João, antes de Romanos, né? Atos capítulo 4, verso 12, né? Atos 4, verso 12. Olha que interessante, ó. Atos 4, verso 12, ó. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, né? Então, meus amigos, não há um outro meio de salvação, a não ser em Cristo Jesus, né? Não adianta você ir para Buda, Maomé, você ir para qualquer outro lugar que você imagine. Meus queridos, a salvação, ela procede de Jesus. Jesus é a autoridade sobre a salvação. Foi ele que morreu na cruz por você. Ninguém mais morreu na cruz por você. Quem morreu na cruz por você foi Jesus, né? E ele não morreu lá de graça, não, meus queridos. Ele pagou um preço muito alto, pagou com a sua vida, né? Para que eu e você tenha vida, para que eu e você tenha salvação. E isso não te diz muito fundo no seu coração? Pense bem nisso. Você vai perder essa oportunidade que Deus está te dando de herdar a salvação, né? Lembre-se, se você está vivendo hoje, porque um dia você foi perdoado por Deus. Só que esse perdão ele pode ser temporal e ele pode ser para a vida eterna. Ele pode durar para você esse perdão até a sua morte, né? E aí encerra ali, porque depois da morte vem o julgamento. Mas se você aceitar Jesus, meus queridos, ele vai durar pela vida eterna, né? Olha que maravilha, né? Aí você vai usufruir de todos os benefícios que Deus tem preparado para a vida eterna. Então, a proposta de Jesus Cristo é hoje, né? Aceite-o, né? Entregue o seu coração. Não há salvação em outro lugar. Você pode correr pelo mundo inteiro, por esse planeta inteiro. A salvação é Jesus. Que Deus possa abençoar, que Deus possa abrir o seu coração, fazer morada no seu coração e você entender essa proposta muito bonita da palavra de Deus para que você vença o mal, porque o mal existe, meus queridos. A Bíblia diz que Satanás, quando foi expulso do céu, ele arrastou a terceira parte de anjos. Se no céu existem milhões, milhares e milhares de anjos, então foi muito anjo que ouviu a proposta de Satanás. E esses anjos se tornaram demônios aqui na terra. E eles são agentes de Satanás. Eles trabalham para o mal. É por isso que a gente vê mal todos os dias. E para se livrar desses anjos maus, desses demônios, precisamos estar ligados a Jesus. Que você possa
a partir desta compreensão, se ligar e se colocar nas mãos de Deus. E é isto que Deus quer a respeito de você. Simples assim, entregue o seu coração a Jesus. Que Deus te abençoe, uma boa semana para você e que você possa refletir muito na palavra de Deus. Uma boa noite a todos.